E a gente continua falando sobre estrangeirismo no Língua Portuguesa desta semana. Hoje o assunto é a presença do idioma inglês na nossa língua. Vamos acompanhar mais sobre isso com o professor Átila. Confira. Olá, eu sou o professor Átila Teixeira, do curso de Letras da PUC Goiás. E o tema desta semana, nas Dicas de Língua Portuguesa, é estrangeirismo. As culturas, as sociedades, os povos mantêm contatos entre si e acaba que um objeto, um costume, um hábito, uma tradição, uma comida de um lugar passe a ser adotado por outro. Essa palavra acaba sendo incorporada pela outra sociedade. Essa incorporação nós chamamos de estrangeirismo. Num mundo cada vez mais globalizado, é muito comum o uso de termos para todas as línguas, sobretudo uma globalização em que impera o inglês. Assim, você vai encontrar na língua portuguesa, na língua espanhola e em várias outras termos recorrentes da língua inglesa, como check-in, que é quando você faz a entrada para pegar um voo, como light, como insight, como qualquer outros termos da língua inglesa que acaba passando para as demais línguas. Esse fluxo de termos de uma língua primeira para outras, a gente chama de estrangeirismo. E o estrangeirismo não pode ser controlado com leis e decretos. É muito comum que as culturas se relacionem. Cabe a nós, falantes da nossa língua, termos um bom senso. Se eu tenho um determinado termo na língua portuguesa, não tem muita lógica eu pegar um termo de outra língua para me expressar. Isso acaba revelando, na verdade, um certo modismo para querer que eu fique mais ligado às coisas do exterior do que do próprio país. É isso aí, a gente tem essa mania, né, de importar os termos e aí ele se torna tão comum que entra ali no nosso vocabulário. Um exemplo disso, né, Marina, é a palavra lockdown, que ficou tão famosa ao longo desta pandemia. Todo mundo começou a usar o termo lockdown, todo mundo hoje sabe o que significa isso, mas antes da pandemia ninguém entenderia se você chegasse num lugar e dissesse, né? É isso mesmo, e é um exemplo de palavra que a gente não encontra outra aí para substituir, né? É um termo aí que começou a ser utilizado lá fora e aí a gente, né, seguiu o mesmo caminho, é claro, porque muitos países entraram sim no lockdown, o Brasil foi um deles, e aí a gente não tinha uma palavra, né, para substituir, então a gente usa o lockdown mesmo, a forma inglesa aí de se falar, né? São muitas palavras, né, Wilker? Tem algumas aí que a gente usa sem nem perceber no dia a dia mesmo, e não tem como lockdown, não tem alguma outra assim que seja tão fiel assim ao significado, né? Acaba que a gente utiliza a forma em inglês mesmo, mas as que tem a forma português, vamos preferir o português, né, gente? Vamos valorizar a nossa língua, né? E facilitar também a vida, né, Marina, de todo mundo, facilitar a nossa comunicação. É isso aí, aprendendo um pouco mais sobre estrangeirismo nesta manhã de quarta-feira.